Vou contar uma historinha hoje que todos já sabemos, eu imagino. Quase todos já devem ter ouvido alguma pregação sobre ela, historinha simples, mas também todos sempre fazemos bem em repassar essas passagens simples que a gente conhece bem, mas as lições que nós temos aí dentro, todos precisamos nos lembrar de vez em quando para praticarmos, e são ricas demais. Lucas 10, 38 a 42. Jesus e duas irmãs, Marta e Maria. Grandes amigas dele, juntamente com o irmão delas, Lázaro. Todos sabemos da ressurreição de Lázaro que Jesus operou, os diálogos tocantes que ele teve com as duas irmãs antes de ressuscitar o irmão. E aqui Lázaro não aparece, são as duas irmãs. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-a na sua casa. Estou em Lucas 10 e 38. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra, por essa história tão simples, aparentemente tão desprovida de algo que seja mais do que uma lição, mas se cavarmos mais fundo, vamos aprender não de dezenas de lições, mas de algumas que são básicas para a nossa vida cristã. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Ele próprio, nós te pedimos essas coisas pelo entendimento desta pregação, da parte daqueles que são salvos já, e por aqueles que ainda não te conhecem como Salvador, que sejam tocados pelo Espírito Santo para se arrependerem de seus pecados e irem até Cristo. É em nome dele que te pedimos. Amém. Duas irmãs, dois comportamentos diferentes. Um reprovado, o outro elogiado, o comportamento. Ou poderíamos dizer, uma irmã foi reprovada nesta atitude aqui e outra elogiada. Jesus entra na casa dessa família, era pertinho de Jerusalém, e Marta muito ocupada com os diversos serviços da casa. Mas havia algo em Marta pior do que a ocupação em si. Era o estado mental dela, a atitude lá na cabeça dela, enquanto fazia essas coisas.
Jesus classificou com dois verbos diferentes. Eles não são sinônimos no original, mas são bem parecidos. Não verbos, mas substantivos. No primeiro, ele diz aqui, não Jesus, o evangelista, Lucas, ele classificou de duas formas. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Já dá uma ideia de como ela estava. Mateus falou no texto. Aí Jesus mesmo, depois que Marta falou, ele já coloca como ele via a atitude de Marta, e eu quero começar falando então no que ele classificou. Marta, Marta, andas inquieta. 1, 2, te preocupas com muitas coisas. Então, as palavras são inquieta ou andar inquieto, que realmente é um verbo no original, aqui parece ser um adjetivo, mas é um verbo. Andas irrequieta e te preocupas, também é um verbo só, uma palavra só. Um significa, a raiz desta palavra significa metade. Curioso, que ele traduziu aqui por inquieta. É metade. Metade como? Dividido. Se preocupa com uma coisa e com outra. Está preocupado com algo e também com outra coisa. Está meio dividida ou dividido. E isso gera uma situação de requietude ou de ansiedade. Essa é a ideia por trás desta palavra. A outra palavra, turbazo, até a palavra turba tem a ver, é turba mesmo, muita gente. Então a ideia é de confusão, de algo muito mexido, o contrário de quieto. Não fala bem do aspecto da ansiedade, que a primeira fala, por uma divisão na própria cabeça, e a outra fala de requietude, está turbado, está mexido demais. Palavras parecidas, bem parecidas, mas, como disse, com sutilezas bem diferentes. Jesus usa as duas juntas. Então, Marta permitiu que os afazeres roubassem a sua tranquilidade mental, a sua paz de espírito. Este era o problema. Então não era só a questão dela fazer muitas coisas, mas ela estava fazendo aquilo a um custo muito elevado, em que ela estava se angustiando, e ela estava se preocupando e permitindo uma situação de não paz, de requietude no seu coração. Claro que essa situação de Marta foi aguçada pela situação em si. Jesus chega, Marta nos trabalhos dela, Maria sentou e começou a ouvir Jesus Cristo, conversar com Jesus Cristo. Se ambas estavam trabalhando, que pressupõe-se que sim, talvez Marta mais do que Maria, não sei, mas se ambos estavam fazendo o tipo de serviço da casa, como eu digo, pressupõe-se que sim, Marta ficou sem a sua companheira de trabalho, ficou em cima dela, então fazer as coisas. E Marta, obviamente, tomou uma atitude muito mais cômoda, muito mais gostosa, de simplesmente sentar e ouvir. Aqui está uma situação curiosa, em que a aparência
e isso entrou na cabeça de Marta, era óbvio que tinha uma situação óbvia aqui. Uma trabalhando, agora mais até porque a outra sentou e ouvia. Não era hora de sentar e ouvir, era hora de trabalhar. Não sei se fazendo exatamente o quê, a hora do almoço, se estava na hora da refeição, não estava, não sei. Mas para Marta ficou incômodo demais. Ela vê uma situação desigual. Eu aqui trabalhando e a outra, como se diz, numa boa, sentada e batendo papo com Jesus Cristo. Então ela se irrita, literalmente se irrita, e se torna áspera com Jesus. Claro, com relação à irmã. Ela se irrita com a irmã, mas ao mesmo tempo, um pedaço dessa irritação passou para Jesus. Jesus estava permitindo isso. Jesus não estava vendo isso. Então, agora não era só irritada com a irmã, mas um pouquinho passou para ela estar um pouco chateada, irritada com o próprio Jesus Cristo. Porque ela reclama, a pergunta é forte: não te importas que esteja acontecendo isso? Está vendo a injustiça dessa situação? Não está vendo a falta de balanço, de equilíbrio nessa situação? O senhor não está vendo, não? É forte. Isso é uma espécie de uma acusação. É uma pergunta, mas perguntas podem conter tantas coisas feias, duras, erradas, numa pergunta. Não, eu estou só perguntando. Não é bem isso, não. Então aqui era o caso, sim, de uma pergunta muito forte, que Jesus não merecia ouvir esta pergunta, mas ouviu. Do tipo, achas razoável isto? Achas justo? Vai observar esse disparate, essa diferença de comportamento aqui e vai ficar calado? E ela achou pouco fazer uma pergunta tão difícil para Jesus e dá quase uma ordem nele. Não sei se vocês notaram. Ordena-lhe que faça assim, assim, que ela venha me ajudar. Então, é quase como se Marta estivesse dando uma ordem para Jesus dar uma ordem. Ordena, eu estou te ordenando que tu ordenes. Ela não disse isso, mas pela forma, pelo jeito, ela disse claramente e de uma maneira dura para Jesus. Não somente reclamou de Jesus está sendo parcial, não justo, e além disso, ela ainda diz como Jesus deveria proceder. Ela dá um rumo, ela ensina Jesus como é que ele deveria proceder. Aí Jesus vem irritado e meio com ela e dá-lhe uma lição. Não. Que deu a lição, deu. Nós vamos ver. Mas de uma maneira, não estamos vendo aqui o som das palavras, né, os detalhes, mas pelo texto a gente sente a maneira calma, doce até lamentando. Com a repetição da palavra Marta, que dá todo o tom. Esse detalhe aí da escrita, como o Lucas colocou, o evangelista, né? Essa repetição é fantástica. Marta, Marta. Claro, carinho, preocupação com ela, querendo o bem dela, como se fosse, minha querida Marta, tu estás invertendo as coisas. Tuas preocupações tuas preocupações com as atividades, entre parênteses, corretas, não as preocupações, as atividades, olhem bem,
O problema não eram as atividades de Marta. Era como ela estava encarando essas atividades. É importante você entender isso para o seu dia a dia, e vamos já falar nessa questão do nosso dia a dia. Então, Marta, as tuas preocupações erradas, com as tuas atividades corretas, estão te atrapalhando muito a dar o devido valor às coisas, conforme as coisas são, conforme elas merecem. No caso, as espirituais, obviamente. Aí ele diz, uma coisa é necessária. Aliás, pouca coisa é necessária. Aliás, uma só. Ele era misterioso muitas vezes, porque a história encerra e ele não diz que coisa é essa. Ele só diz assim, Maria escolheu a melhor. E eu não vou tirar dela. Sabe o que isso significa? Marta, você não manda em mim. Eu acho que é o contrário. Marta, não vou fazer. Você está enganada. Eu não estou sendo injusto. Não estou sendo permissivo com Maria. Não. Então você está me mandando eu mandar Maria trabalhar com você, fazer as coisas lá e tal. Vou não, Marta. É interessante como a gente pode dar um não para uma pessoa de uma maneira carinhosa. Já notaram? Serena. Tem gente que não consegue dizer não. Eu acho que alguém que não consegue dizer não, ele sofre, essa pessoa sofre tanto na vida que dá pena. Eu morro de pena, pessoalmente, de pessoas. Mas você não vai fazer isso, né? Vou. Não acredito. Você acha isso certo? Não. Por que você vai fazer? Porque a pessoa pediu. E eu não sei dizer não. Dá uma pena. Mais do que pena, às vezes eu fico um pouquinho indignado, porque é uma coisa que não é razoável. Não consegue dizer não. E é pecado dizer não. Não pode dizer não. O outro o quê? Agora, se você vai machucar o outro com palavras, com formas, com tom de falar, é outra coisa. Mas se você vai dizer um não de uma maneira educada, de uma maneira serena, até como Jesus aqui, carinhosa. Não, Martinha. Não. Então fica um parênteses aí, por favor, aprenda a dizer não. Jesus disse não. E quando ele diz não, é porque é melhor para a pessoa. Quem disse que dizer não é o melhor para a pessoa? Você está fazendo mal àquela pessoa em não dizer o não na hora que era para dizer. Ela está querendo uma coisa errada, ou querendo que você faça uma coisa errada, e você não vai dizer não, você está fazendo mal a ela. Não faça isso. Mas isso aí não está na pregação, não. É porque eu fico com pena mesmo. Um dia eu vou fazer assim, 13 passos para você aprender a dizer não. Vou dar um curso aqui, um sábado à tarde. Você aprender a dizer não. Você vai ver como a sua vida vai melhorar espetacularmente. Você vai ver. Se você é desse que não sabe dizer não, você não sabe o que está perdendo. É uma delícia. Porque faz bem à sua alma e à do outro. É um não que precisa ser dito, entenda. É um não justificável, biblicamente justificável, decente, digno, que vai fazer bem a você e vai fazer bem ao outro. Eu insisto com esse aspecto. Não, vai fazer bem para mim e mal ao outro. Não. Já basta disso aí. Jesus não diz que coisa é essa. Ele, às vezes, era misterioso demais. Agora,
Eu não sei, provavelmente, muito provavelmente, a conversa foi mais do que isso. Se estendeu mais, e Lucas colocou isso aí, inspirado pelo Espírito Santo. Mas não significa que acabou aqui o diálogo, não aconteceu mais coisa nenhuma além disso aqui. Não, não, não. Isso aqui está escrito. Seja como for, mesmo estando escrito, mas, Senhor, faltou dizer, eu estou louco para saber o que foi que Maria escolheu, que é uma só coisa, como ele disse. Que coisa? Graças a Deus, ele próprio responde. Noutra passagem. Não sei se ele disse isso para Marta, provavelmente, nem é o caso a gente saber. Mas todo mundo em Mateus 6. Aqui está a chave de toda essa questão. Mateus 6, 25. Por isso vos digo, Jesus aqui no famoso Sermão do Monte, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida. Está vendo aqui, andar ansioso é a mesma palavra usada lá, a primeira, foram duas a primeira que eu coloquei lá. Não andeis ansiosos pela vossa vida. Primeira vez que Jesus usou isso, essa palavra aqui no texto que vamos ler. Pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, segunda vez, mesma palavra, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos? Terceira vez, mesma palavra. Por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis. Quarta vez. Não, pastor, mas lá é ansioso, aqui é irrequieto. No português na tradução aqui, mas no grego é a mesma. É a mesminha. E eu lamento, não gosto muito quando os tradutores pegam a mesma palavra no grego, no mesmo texto, e aqui botam uma palavra em português e ali botam outra. Eu tenho dito várias vezes isso em pregação, que eu, graças a Deus pelos tradutores, trabalho que fizeram e tudo mais. Mas eu não entendo. Ele confunde, porque irrequieto não é a mesma coisa de ansioso. E a palavra que está lá é, de novo, ansioso. Agora, se alguma versão usou, em vez da palavra ansioso, botou angustiado, ok. Mas usa angustiado todas as vezes que aquela palavra aparece no grego. Aí que eu não entendo. Mas vocês estão agora sabendo como Jesus estava batendo fortíssimo na tecla da ansiedade, está dividida ao meio, está pensando no corpo, pensando no outro, pensando no corpo, pensando no outro. Isso gera, obviamente, ansiedade. Então, não vos inquieteis, ou não fiqueis ansiosos, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Gentios aqui pode entender como não crentes. Tecnicamente, gentio quer dizer não judeu. Mas Jesus aqui usou
claramente nesse sentido. Os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, olha a resposta, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis, quinta vez, mesma palavra, com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Então, é evidente a resposta à pergunta: o que Jesus quis dizer com Marta, para Marta, quando disse que só uma coisa importava? Esta uma coisa é buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus. Podemos dizer de outra forma, buscar, acima de tudo, as coisas espirituais, as coisas do alto, valorizar, pensar nelas, jogar o nosso coração nelas. E se não o nosso tempo total, porque temos que ganhar o pão com o suor do rosto, que seja uma boa parcela desse tempo. Isso vai depender muito de cada situação, cada atividade, cada condição, ok? Mas uma boa parcela da vida seja dedicada, pensada nas coisas espirituais. Tudo mais se encaixa. O que Jesus diz aqui. Todas essas coisas serão acrescentadas. Curioso é que ele diz, essas coisas não valem nada. Ele não poderia dizer, comer não vale nada? Senhor, sem comida eu morro. Se vestir não vale nada? Claro, é importantíssimo. São coisas básicas. A comida, especialmente, até para a nossa existência. Então, não é que não era importante, ou que não é importante. Não é que não merece nenhuma atenção. Não, mas uma atenção altamente secundária, porque tem que ter alguma atenção. Eu tenho que dar, acabei de dizer, boa parcela do tempo da minha vida, no caso, não eu no sentido de que o chamado foi ministério, pastorado, é um pouco a parte disso, mas o crente, de uma maneira geral, boa parcela ele tem que dar do seu tempo para viver. Eu sei, viver, comprar a roupa dele, pagar o colégio dos filhos e coisas desse tipo. Tem que ser. Mas que parcela é esta? Qual é o tamanho desse pedaço, desse naco de vida que vai ser dedicado para as coisas da terra, ganhar o tal do dinheiro, para comprar comida e comprar roupa e etc. E muitas outras coisas, até importantes que sejam, um carro, uma residência, um lugar para morar, coisa desse tipo. O quanto vai dar para isto e o quanto vai dar para as coisas do alto. Infelizmente, o verbo que nós poderíamos ser tentados a usar seria assim, o quanto você vai deixar sobrar para as coisas do alto. Mas eu não tive coragem de falar, não vou falar um negócio desse. Eu posso até não ter coragem de falar, mas muitos têm coragem de viver, não é só de falar. Deixa o resto para as coisas do alto. Só o contrário do que Jesus estava dizendo. E essa aí, eu acho, deve ser uma preocupação de todo crente, todo dia, até ir para o céu. Senhor, o meu percentual, as minhas escolhas do que eu dedico para as coisas da terra, para viver aqui, e as coisas que eu dedico para as coisas do alto, está bom aos teus olhos? Essa divisão que eu estou fazendo é agradável a ti? É aceita a ti? Haja coragem para fazer essa pergunta de coração, porque se ele responde, tá não. Eu queria muito mais de você nas coisas, dedicando seu tempo, sua cabeça,
seu dinheiro, sua energia, sua inteligência que eu dei, tudo para as coisas espirituais. Está pouco. Aí você vai fazer o quê? Eu perguntei só por curiosidade, mas eu vou tocar para frente. Não. Tem que ter coragem. E se você perguntar, ele vai responder. Obviamente eu não vou dizer aqui, como talvez em algumas igrejas posso se dizer aí, espere aí uma revelação de noite, você vai falar, ele vai falar para você, algum irmão vai chegar para você com uma passagem, aquela lá está, essas coisas assim. Ok, deixe lá quem quer ir por esse rumo. Mas creio eu que ele irá responder, sim, mas com coração, com o sentimento do crente, a consciência do crente. A consciência é o órgão humano através do qual Deus se comunica conosco, é a consciência. Sem consciência não chega. Então, é a ponte entre o Espírito Santo e nós, é a consciência. Então, ele vai colocar na sua consciência essa resposta. E você começar a se sentir requieto com a maneira como você está se dedicando demais às coisas daqui de baixo do sol, é a resposta dele. Então, o que ele diz não é que não é importante, mas tudo mais se encaixa. Aliás, eu vou corrigir. Deus permite que tudo mais se encaixe. Não é que as coisas naturalmente vão se encaixando, de maneira automática. Não. Pela providência de Deus, Ele vai agir para que as coisas se encaixem na sua vida. Então nós vemos o quão práticas são essas palavras de Jesus aqui, verdadeira regra de ouro para a nossa vida do dia a dia, para todos nós. Então, vou tocar para frente, mas fica a sugestão. Não sei se você já fez isso alguma vez na sua vida. Conversar sério com Deus, para saber se Ele está satisfeito com o seu percentual. Terra, céu. Coisas debaixo do sol, coisas acima do sol, no sentido de espirituais. Como é que está isso na sua vida? Marta, preocupada em alimentar o mestre, achando que ela estava providenciando alguma coisa para servi-lo e tudo, se é que fosse o caso, muito provavelmente, ela é que precisava ser alimentada, e Marta não alcançou a importância da oportunidade que se abriu diante dela. Pobre da Marta. Não alcançou. Obtusa. Míope. Naquele momento, naquele dia. Vou comentar um pouco sobre essa questão da Marta ainda. Mas naquele dia, ela foi bem míopezinha. Não alcançou nada. Maria tinha que escolher naquele momento. Vou fazer o serviço de casa, continuar fazendo, presumo que ela estivesse antes de Jesus chegar. Jesus chegou, vou continuar fazendo aqui com Marta, talvez até, como falei, preparando alguma coisa para ele. Vou continuar aqui, deixei ele quieto lá só. Não sei se tinha algum discípulo apóstolo com ele, não comenta. Ou isso eu vou parar. O que eu estou fazendo aqui, eu não vou perder essa chance não, de conversar com ele. Mas não vou mesmo. Martinha pode ficar do jeito que ficar, com raiva, zangada, pode estourar, mas eu não vou perder essa chance de ficar perto do mestre. Resolveu deixar em segundo plano as coisas de casa naquele contexto. Foi criticada pela irmã duramente, mas defendida pelo mestre. Ela escolhera a boa parte, a certa, a melhor, e isso não lhe seria tirado. Não vou mexer com isso. Maria, continue aqui, enquanto eu estiver aqui conversando com você. Pode ficar aqui.
3 lições. Quantas vezes o versículo 41 se encaixa como uma luva para nós? Versículo 41, voltando a Lucas 10, é aquele em que Jesus diz: andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Pastor, porque o senhor não sabe as contas que eu tenho para pagar. Quer dizer, nem que estão atrasadas não, mas eu tenho todo mês. Aquela dorzinha insistente, irritante, uma enxaqueca que não passa, uma dor no pé que não passa, uma dor nas costas que não passa, uma fraqueza que não passa, uma dormência que não passa, e tantas coisas que não matam, mas irritam, uma torneira vazando, 1000 coisas para arrumar. Arruma hoje, amanhã está desarrumado. Varre hoje, amanhã está sujo. Varre de novo, está sujo de novo. Notas baixas do filho. Emprego ameaçado. Remédios caros. Já notaram? Eu já. Cada vez mais. Carro quebrado. Coisas que isoladamente podem não ser grandes problemas. Ter um carro quebrado, ter uma torneira vazando, ter isso, ter aquilo. Não são grandes coisas que eu citei aqui, não. Mas somadas, juntas, elas roubam muito nosso tempo, nossa energia, e elas sufocam até virar angústia. E no fim você não sabe nem direito porque que anda tão ansioso ou ansiosa. Não sabe. Enganchou na cabeça, está ruim. Embolou. E terminamos por deixar em segundo plano o reino de Deus e a sua justiça. Porque enquanto a cabeça está confusa com essas coisas, mas ao mesmo tempo quer resolver. E tenta uma coisa aqui, tenta outra ali, ajeita um, chama um bombeiro para ajeitar a torneira acolá, e paga as contas, esquece de 2, fica para outro mês, vai pagar a multa, e por aí vai, e não sabe se bota o menino de castigo porque tirou nota baixa, ou se ele está se esforçando o máximo, não está conseguindo, então o tipo de ajuda é diferente. Como é que faz? Como é que faz? E médico, e não aceita o plano, é particular, lá vai um pedaço do salário, e vai, e fica uma bola de neve, e o tempo passando. Já notou que tem gente que você faz assim, estou super ocupado, estou cheio de coisas, Coitado, algum dia vai deixar de ser, e os outros têm as mesmas coisas. Todo mundo tem que pagar a Enel. Todos. Pagar o placamento do carro, pagar isso, pagar aquilo. Todos. O da moto. Não tem jeito. Providenciar as coisas da vida. Todos. Não tem solução de essas coisas sumirem. O que precisa é uma atitude para encará-las e você ser senhor delas e não o contrário. Até onde pode. Essas coisas não vão dominar a minha vida, porque eu não quero. Tudo, claro, pedindo ao Espírito Santo o poder para isso tudo. Mas uma decisão da mente, não vão. Eu não vou abrir mão de dedicar uma parcela tal para as coisas de Deus. Claro que tudo isso são sujeitas às coisas que Deus permite acontecer ou não. Então pode chegar ao ponto que você seja obrigado a sacrificar alguma coisa do reino de Deus, de um trabalho do reino de Deus, para suprir comida para os seus filhos. Pode fazer isso. Não tem nem problema. Porque está acima, entenda a sua responsabilidade aqui. Ok. Mas é um extremo.
Muitas vezes, o que é necessário para você? Necessário para você. Eu não posso pensar em me dedicar mais às coisas de Deus, porque só temos um carro. Já pensou? Só um. Não acredito. Você só tem um carro? Um! Não. Eu não posso. Eu tenho que comprar o segundo. Claro. Tome trabalho. A casa tem que aumentar. A casa está pequena que eu moro. E começa. Aí vem as roupas, e vem as viagens, e vem muitas coisas, e que a cabeça do crente, ele entende que aquilo faz parte da vida dele aqui, de uma maneira tão forte, que as coisas do alto viram o resto mesmo, viram sobra. Eu sabia que tem crente que para faltar um culto é ligeirinho, assim, ligeirinho, qualquer coisinha, falta, para servir na igreja de uma maneira ou outra. É uma filigranazinha aí. Qualquer coisa, tchum, cai. Fácil, rápido. Não estão entendendo. E Jesus não vai ficar dizendo, como disse para Marta, você está escolhendo errado, você não está entendendo direito, você não... Ele não vai ficar pessoalmente dizendo isso. Provavelmente através do Espírito Santo, se você tiver sensibilidade espiritual para entender. Mas o problema é que quanto menos você serve a Cristo, quanto menos você se dá para Ele, mais a sua parte espiritual vai adormecendo e vai ficando dormente. Não sente mais os toques do Espírito Santo. Aí, meu amigo, meu irmão, minha irmã, o pastor pode se acabar de falar, exortar, e você lê um livro aqui, lá no tempinho que lhe sobra lá, qualquer coisa, aí a televisão, o que for. Não adianta. Se você permitiu que a sua consciência ficasse cauterizada, como Paulo diz, o Espírito Santo não vai conseguir lhe sensibilizar. Conseguir, digo, porque ele não quer, é óbvio. Ele chegou ao ponto dele, ele não violenta o crente. Não violenta ninguém, o Espírito Santo. Ninguém se converte a Cristo violentado por o Espírito Santo, na marra, sem querer, achando ruim, e se converte. Ele leva a pessoa a Cristo de uma maneira serena. Você sabe disso porque você se converteu, e eu também. E quanto ao crente, muito mais... Mas ele não força, Por isso é que Paulo diz, não entristeçais o Espírito Santo. Ele disse claramente, não entristeça o Espírito Santo. Não apagueis o Espírito Santo. Quer dizer que o Espírito Santo é apagável, é? Deus? A maneira dele dizer. A atuação do Espírito Santo no crente, ela se limita até um certo ponto em que ele próprio Espírito diz assim, até aqui eu vou. Depois eu não vou. Deixa o meu filho, a minha filha, perceber, pelo que eu vou permitir que aconteça na vida dele, na vida dela, deixa. Eu vou dar um jeito nisso. Se ele ou ela perceber, ao menos. Então, essa questão, a central, como eu disse no começo da pregação, parece uma coisa muito simples. Até é engraçado, um certo ponto, né? Marta e Maria, ela reclama, Jesus dá um carão nela, e disse aqui ficou melhor e tal, toca para frente. Não é bem assim, não. Nada justifica deixar o reino de Deus e a sua justiça em segundo lugar. Segundo, cuidado com a tendência de julgar os outros. Marta, crente, fiel, achava que a irmã estava errada e ela certa. Para Jesus, era só o contrário, só para Jesus. Era o contrário. Então evite julgar atitudes dos irmãos, ou de certos irmãos ou irmãs, atividades, especialmente o plano espiritual. Você pode estar enganado, vá com cuidado.
O pastor John Wesley, fundador do metodismo, 1600 e tanto, na Inglaterra, achou que um certo irmão estava muito suvina, muito pão duro nas ofertas. O irmão tinha certa condição, ele conhecia a condição do irmão lá e tal, e está começando a ficar chateado com esse irmão que praticamente não dava oferta. Até que ele descobriu que o irmão estava economizando ao máximo para pagar as dívidas que ele tinha antes da conversão, para honrar o nome de crente. O pastor John Wesley deve ter sentido pequeno. Quantas vezes a gente faz isso? Deixe o irmão, deixe a irmã. Agora, você quer dar um conselho, quer dar uma sugestão, converse, sugira, mas Deus é muito grande, criativo. As maneiras que Ele coloca seus servos para o servirem variam muito. Cuide da sua. E não querer mandar Deus fazer o outro agir do seu jeito. Faça isso não. Né? Senhor, ó o fulano, ó a ciclana, por que isso, por que aquilo? Deixe Deus tratar com o irmão ou a irmã que insiste em seguir por um caminho ou um ministério, ou o que for, que você é diferente. Você acha que é errado porque você faz diferente. Não. Cuide do seu trabalho, do seu ministério. Eu quero encerrar com um comentário. No início do meu ministério, era mais taxativo, a idade vai mudando algumas coisas na cabeça da gente, talvez mais largueza, não sei. Mas eu cheguei a dizer, pregando esse texto aqui, seja como Maria, e não como Marta. Amém. Marta era errada, Maria era certa. Marta era carnal, Maria era espiritual. Fim. Minha abordagem hoje é um pouco diferente. Partindo daquela cena, nós tendemos a fazer um contraste exagerado entre as duas irmãs. Naquele contexto exato, de fato, elas fizeram um contraste. De fato, aconteceu tudo isso que nós colocamos aqui. Marta, naquele momento, personificou o crente que se ocupa tanto das coisas desta terra, que passa a dar menos valor às coisas do reino de Deus. Correto? Maria personificou o crente altamente espiritual, que não abre mão de um grande pedaço da vida dele para servir a Deus. Ok? Então, nós não temos nada que aprender de Marta, nada. Temos. Primeira coisa, trabalhadora, né? Muito. Altamente responsável com as suas obrigações, lá na casa dela. Não vamos perder isso de vista, não. É um exemplo para nós. O problema é quando se passa para extremos, tudo bem. Mas, a rigor, se você observar, ela demonstrou uma responsabilidade enorme com a casa dela. Graças a Deus por crentes responsáveis que levam as suas obrigações adiante, fazem o que precisam fazer para darem conta da sua própria vida, com decência, com dignidade, da sua família. Apenas é bom ter cuidado com exagero no perfeccionismo e se estressa demais e acha que precisa, quanto mais ganha, melhor, e quanto mais coisa melhor, e aí acaba tendo prejuízo nas coisas, na dedicação às coisas do alto. Mas eu imagino que crentes fiéis, muitos devem sofrer com isso. E o tempo vai passando, eu não tenho conseguido fazer isso, eu não tenho tanta vontade de fazer isso para Cristo, tenho tanta vontade de entrar em alguma coisa evangelística, ou bolar alguma coisa, ou dar aula lá, ter um cursinho na igreja lá, que eu acho tão legal, e eu tenho condições para dar umas aulas lá, e tudo. Um dia eu vou fazer isso, um dia eu vou fazer aquilo. E
E vai passando, vai passando, vai passando. É isso que eu quero chamar a atenção. É que o texto chama a atenção. Mas a qualidade de Marta de ser responsável é digno de imitação. E lembro que Jesus foi carinhoso com Marta. Não atendeu o que ela pediu, porque estava errado. Mas foi carinhoso, não a humilhou e coisas desse tipo. E disse um não, conforme coloquei. Outra coisa é que ela estava preocupada em mostrar a Jesus, no mínimo, uma casa limpa, em ordem. Talvez o trabalho dela na casa tenha dobrado exatamente porque Jesus entrou em casa. Ui! Eu não posso deixar que ele veja minha casa assim. O mestre está aqui. Vou arrumar isso, vou arrumar aquilo. Se é que não está envolvido, como eu disse, uma refeição. Pães para ele, uma coisa gostosa, frutos, ou o que eles tinham de bom ali, não sei. Mas a própria presença dele pode ter pesado para ela trabalhar mais intensamente ainda para dar atenção a ele. Pode ser. Mesmo assim, ela deveria ter parado. O correto era ter parado como fez Maria, claro. Mas não deixa de ser algo a observarmos. Então, fica aí a ideia de que Marta não teve só defeito. Devemos ser, resumindo, trabalhadores como Marta e preocupados em servir a Jesus como Maria. Estou usando as duas, hein? Como exemplo. Marta não ficou lá no chão e Maria super elevada. Eu estou nivelando as duas, crentes que eram, as duas, amigas de Jesus. Uma teve a infelicidade de não ter visão, mas as duas têm lições a dar. Seja trabalhador como Marta, responsável com as suas obrigações como Marta. E seja muito preocupado em dar muito de si para servir ao Senhor Jesus Cristo. Muitos crentes sérios, até pastores, caem nesse erro, servindo, e mais do que aprendendo, mais do que mergulhando nas coisas do alto. Trabalham, tem pastores até que quase se gabam de serem... Faz muito tempo que eu ouvi isso, hoje eu não tenho ouvido mais. Mas pastor Bombril. Acho que os mais novos nem sei se sabem da propaganda do Bombril. Mas ele vende Bombril? Vende, pois é. O que dizia de Bombril? 1001 utilidades. Vê o peso de um marketing, né? Pois é. Então, tem pastor que se gaba de ser pastor Bombril. 1001 utilidades. Eu olho com reserva. É trabalhador, serve na igreja naquilo que ele pode servir, mas muitas vezes ele só aguentaria 300 utilidades e as outras vão em prejuízo do tempo dele para estudar, para orar, para ficar em paz com Deus. Paz, eu digo, momentos de comunhão com Deus, e só fazendo. Ele vai murchando. E a igreja murchando com ele, muitas vezes. Então fica aí a lembrança. Não confundir as duas coisas. Maria soube distinguir o segredo. E eu quero encerrar com uma palavra para alguém que esteja aqui sem Cristo, como Salvador. Você veja que até para crente, amigo, tem a boa parte e a parte não boa, né? Como Jesus disse. Imagine para alguém que não escolheu foi nada com relação a Jesus Cristo. Não tem parte nenhuma com Cristo. Escolheu a parte suicida. Não é nem boa, nem é má, não tem nem qualificação. É uma parte mortal, fatal. Qual parte?
continuar do jeito que nasceu. Ou seja, nos próprios pecados. Cuidado! Aí então eu deixo o meu apelo. Depois você pensa nessa questão de trabalhar as coisas da terra e trabalhar para Deus. Isso é depois. No seu caso que não tem Cristo, a primeira coisa é corra para optar pela parte de salvação em Jesus Cristo. Não deixe de fazer isso. Aí quando você for crente, se Deus quiser, você aí vai entender bem melhor tudo que eu coloquei aqui. Vamos orar? Obrigado, Senhor Deus, porque temos o privilégio de escolher que parte nós vamos ter. Cada um aqui tem esse privilégio de tomar a sua decisão, de estabelecer para si próprio qual o tanto que vai dar para as coisas do alto, até que ponto ele vai se sentir satisfeito com a quantidade de bens aqui, das reservas, dos meios de transporte, das moradias. Alguns se dão por satisfeitos, porque mais do que aquilo vão roubar deles tempo e quietude e mente para as coisas do alto, e eles não abrem mão, eles deixam de ganhar, podendo ganhar, tendo cabeça para ganhar, tendo emprego ou algum serviço oferecido, mas diz não. Outros aceitam um emprego, ou 2, ou 3, até de madrugada se puder, e outros abrem uma lojinha, e depois a outra, depois a outra, depois a outra, porque tem que ganhar o pão com o suor do rosto. É para ganhar o pão, Senhor, não é a padaria. Coloca no coração dos teus servos aqui uma noção correta de percentual de dedicação para as coisas da terra, para as coisas do alto. Que Maria tenha nos dado aqui uma grande lição e Marta uma lição ao contrário do que não fazer quanto a esse aspecto dessa decisão. Embora, como comentei, é muito bom ser responsável e trabalhador também. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te peço e te agradeço. Amém.